Olá, amados irmãos, estamos mais uma vez chegando até você com os vídeos Pastoreando em Tempo de Crise. Durante essa semana, nós vamos falar sobre o papel da igreja neste tempo de pandemia. O tema de hoje é intensificar seu ministério de intercessão. E eu quero iniciar com pelo menos duas frases que eu entendo como conceito básico de intercessão. Primeiro, interceder é colocar-se no lugar do outro e pleitear a sua causa como se fosse a sua própria. E a segunda frase é: o intercessor é aquele que vai a Deus, não por causa de si mesmo, mas por causa do outro. Ele se coloca numa posição de sacerdote entre Deus e o homem para pleitear a sua causa. Nós andamos pela palavra e é pela Bíblia Sagrada que nós aprendemos a mais simples das definições de intercessão que nós encontramos. E a Bíblia diz: orai uns pelos outros. A Bíblia está repleta de exemplos de intercessores: Abraão, Moisés, Daniel, Samuel e o próprio apóstolo Paulo, que mostra através das suas cartas a constante oração que ele dedica pelos membros das igrejas que ele plantou e que pastoreia. A Bíblia nos chama a intercessão. A Bíblia nos chama a andar na sua presença. A Bíblia nos chama a andar na presença de Deus como verdadeiros intercessores. Nós somos chamados a isso. O cristão é chamado a ser um intercessor. O apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, ele diz no capítulo 2, na primeira carta, ele diz assim: antes de tudo, exorto que use a prática de súplicas, orações e intercessões com ações de graça em favor de todos os homens. Sim, nós devemos orar uns pelos outros, como diz Tiago na sua carta do capítulo 5, no verso 16. E nós temos que entender, amados, que a prática da intercessão é uma prioridade exigida. Por isso que Paulo diz: antes exorto que vocês orem, que vocês intercedam. E nós temos na palavra de Deus o grande exemplo de intercessor, que é o próprio Senhor Jesus. Ele é o exemplo maior para nós. Ele viveu no meio de nós, ele cumpriu aquilo que a Escritura fala da intercessão, mas hoje ele está à direita do Pai Celestial, conforme diz a Escritura Sagrada em Romanos capítulo 8, a interceder por nós. E o escritor aos Hebreus diz que ele vive para salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Então, de fato, amados, nós temos que entender o árduo ministério da intercessão. É um ministério que não traz honrarias, que não traz promoções, mas muda o curso da história, traz resultados na vida dos homens. O intercessor só é honrado pelo Deus Todo-Poderoso. E eu queria finalizar lembrando a história de missões na vida de dois homens. Hudson Taylor, quando ele diz, a sua biografia diz que quando o sol se levantava na China durante cerca de 40 anos, nunca o sol se levantou sem que ele estivesse de joelhos orando pela nação. E dos lábios de John Knox vem a grande frase: ó Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Somos intercessores, somos chamados a interceder. Que Deus leve-nos como igreja a ser uma igreja intercessora. Que Deus te abençoe. Amém. Cante comigo. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Que coisa linda, diz: eu creio. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Por isso eu vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, porque eu creio no poder da oração. Eu creio
viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo